Meu nome é Suzy de Almeida Vasconcelos Barboni, eu sou daqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré, sou filha de Dejazé Vasconcelos, que foi presidente aqui, eu também fui presidente, mais ou menos entre 2004 e 2010, foram 2 mandatos consecutivos que eu tive aqui na casa. Eu nasci num lar espírita, na família do senhor Olegário, bispo de Almeida, e Eloína Guimarães de Almeida, que junto com o senhor Manuel dos Santos fundaram o Centro Espírita Jesus de Nazaré. Eles começaram lá na rua Intendente Rui, hoje é uma casa comercial, que foi onde meu avô ofereceu o espaço para que eles pudessem começar se reunindo. Depois a rua Barão de Cotegipe e recentemente, posso dizer assim, 40 anos para cá, aqui neste ambiente na rua Leonídio Rocha. Eu só me lembro, eu só tenho memórias daqui da rua Leonídio Rocha. As minhas memórias mais antigas são do tempo da evangelização. Eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, 6 anos de idade. Os evangelizadores eram Carmerival e Zélia. Eles eram muito jovens na época, foram assim meus evangelizadores, tinha um grupo razoável, de crianças. Tinha uma juventude aqui muito ativa, Ariston, Santana Teles, J. Hermes faziam parte. Tinha alguns outros jovens assim que eu me lembro deles, mas não sei os nomes porque eu era muito criança. E muitos foram estudar fora ou casaram e deixaram a doutrina. Mas eu me lembro muito assim, por exemplo, Noite da Poesia Espírita, liderada por J. Hermes, Me lembro assim daquelas homéricas declamações daqueles poemas de Parnaso de Além Túmulo que eles faziam aqui, ou em outros locais assim que na época a Feira de Santana não tinha os espaços físicos que nós temos hoje, mas por exemplo, acho que na biblioteca municipal eles faziam esse tipo de evento. Depois dessa minha fase assim mais infantil, eu fui migrando naturalmente para a juventude. Na juventude o grupo era bem restrito, era um grupo menor. A situação geográfica hoje do Jesus de Nazaré mostra mais ou menos um pouco dessa história de perda desse contato com jovens, adolescentes e crianças. Por quê? Porque nós estamos hoje na região muito central da cidade e a cidade de Feira de Santana foi rapidamente ganhando impulso comercial. Então as residências de entorno, elas foram transformadas em casas comerciais. E com isso as famílias migraram ou para regiões mais distanciadas do centro, condomínios, bairros mais residenciais, ou então saíram de Feira de Santana. Então o que aconteceu? O centro ele foi perdendo essa frequência de crianças e de adolescentes, que hoje é muito mais comum nos centros da periferia e centros de bairro daqui de Feira. Então, quando eu cheguei para a juventude, eu tinha mais ou menos uns 13, 14, 15 anos de idade e já estava assim, um grupo bem pequeno, Entre eles, eu me lembro de Evandro, me lembro de Cláudio e Regina, eles faziam parte da juventude. Lembro também de... eu me esqueci agora o nome dele, eu sei que ele é um arquiteto aqui, não me lembro agora, é um arquiteto aqui de Feira de Santana e ele fazia parte desse grupo. Ainda alcancei um pouco, assim, rapidamente, Elba Riquião também fazia parte, e era dirigido por Aloísio, Aloísio Matos, que hoje se encontra afastado aqui do Jesus de Nazaré. Então, meu tempo assim, na juventude foi um tempo muito curto, a gente tentava chamar os jovens, mas não tinha, o centro já estava perdendo essas famílias em torno, e com isso a juventude, aos poucos, ela foi arrefecendo e tendeu a desaparecer, E aí vem uma outra fase da minha vida, que foi o acompanhamento das Semanas Espíritas. Uma delas, eu me lembro, se não me engano, acho que foi a primeira, foi aqui no Jesus de Nazaré. Eu me lembro, assim, de um evento ainda com o seu Ildefonso do Espírito... Não é do Espírito Santo, é seu Ildefonso daqui de Feira. O Espírito Santo é da Federação Espírita. Ele era o coordenador da época, era a Ari, que se chamava, e foi aqui no Jesus de Nazaré, Landualdo presente, Zélia, Clóvis Nunes, vários companheiros nossos aqui no Jesus de Nazaré. O tema foi Kardec, ainda e sempre Kardec.
Então era aquela semana espírita de centro espírita. E aí depois veio essa mudança, sair do espaço do centro espírita e ir para espaços públicos, com aquela ideia de se publicizar, de dar visibilidade à doutrina espírita. E aí me lembro de eventos que aconteciam na biblioteca, eventos que aconteciam no salão do fórum, onde faz júris, né? Ali nós tivemos, acho que 3 ou 4 semanas espíritas. Semana espírita no antigo ginásio Péricles Valadares, ali do tênis, também tivemos semanas espíritas ali. Minha memória também assim mais remota, acho que em 69, 70, teve o primeiro congresso espírita da Bahia, foi aqui em Feira de Santana, foi no Clube de Campo Cajueiro. Eu era muito criança, eu tinha uns 6, 7 anos de idade, mas eu me lembro que Feira de Santana não tinha hotéis, como nós temos hoje, né, uma rede hoteleira consistente, eram assim mais pensões, hotéis muito pequenininhos. E minha mãe hospedou uns congressistas que vieram, não sei de onde, não sei se foi de Salvador, eu não tenho essa memória, e ficaram lá em casa. E eles iam a pé para o Cajueiro, eles saíam, a gente mora ali, minha mãe, a casa no centro da cidade, ali perto da Câmara, e eles saíam a pé, porque não tinha essa possibilidade de táxi, Uber, né, que a gente tem hoje. Quem é que tinha carro naquela época? Só pessoas muito ricas, né? E aí eles iam para o Cajueiro para fazer os encontros lá do Congresso Espírita. Da mesma forma, eram as Semanas Espíritas. As pessoas saíam em grupos para ir para o tênis, para ir para o fórum. Eu me lembro assim de grupos de pessoas saindo, andando. E olha que nessa época já se dizia que Feira de Santana era violenta, as reuniões aconteciam à noite, mas as pessoas iam mesmo, né? Tinha aquele, digamos, aquele devotamento, aquele compromisso, né, de participar. E nessas Semanas Espíritas nós tivemos assim, a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias, né? Então, pesquisadores como Henrique Rodrigues, Ney Prieto. No meu olhar, para mim, eu tive uma aproximação maior com alguns trabalhadores e palestrantes de Salvador, que passamos a conhecer mais, como Rui Diamantino, como o próprio presidente, né, André Luiz Peixinho, e outros, né, que começaram a vir aqui para a feira e movimentar o movimento. Nessas Semanas Espíritas, eu acho que é justo darmos, né, o grande mérito às minhas memórias sobre Clóvis Nunes. Ele foi, assim, um grande dinamizador. As memórias que eu tenho são, assim, dele muito à frente dos trabalhos das Semanas Espíritas. Me lembro que nos anos 80, 1981, se não me engano, ele trouxe Henrique Rodrigues aqui para a Feira de Santana. Henrique fez uma espécie de um longo seminário de uma semana sobre psicobiofísica. Olha que a gente nem sabia o que era, né? Parapsicologia e psicobiofísica. Na época ainda era projetor de slides, imaginem vocês. E Henrique Rodrigues começou esse curso na biblioteca. Depois esse curso não pôde continuar ali na biblioteca Arnold Silva, não me lembro porquê. E aí o espaço do Jesus de Nazaré foi cedido, esse salão ficou repleto, inclusive de pessoas não espíritas, porque Henrique agregava muito, ele vinha assim com uma dinâmica muito própria. E era Clóvis que estava na frente desse movimento. Foi ele que trouxe Henrique, foi ele que se responsabilizou, foi ele que produziu os materiais que nós recebíamos, né, umas apostilazinhas. Então foi algo assim que movimentou. E eu confesso a vocês que ali, para mim, foi uma quebra de referenciais, porque Henrique trouxe para mim um espiritismo renovado, né? Que a gente estava muito acostumado com aquele espiritismo de centro, de ler o evangelho, comentar, e de repente vem Henrique com uma visão científica, né? Psicobiofísica, parapsicologia, e com ele trouxe assim uma série de referenciais, de autores, e aí corremos atrás desses materiais, desses autores, e consequentemente houve um avanço também em grupos de estudos, né? Acredito que em Feira de Santana toda, eu não conheço assim todas as casas para poder dizer como é que elas funcionam, mas aqui especificamente houve a fundação do Núcleo de Estudos Psíquicos, lá nos anos 80, por influência de seu Alípio, que era um autodidata, era um homem semi-alfabetizado, ele só tinha o que se chamava na época de curso ginasial, e seu Alípio, ele lia as obras de André Luiz, ele lia Carlos Torres Pastorino, com uma desenvoltura extraordinária, e comentava isso nas reuniões doutrinárias.
E juntamente com esse avanço que houve, da vinda desses palestrantes de fora, desse incremento nos estudos, foi fundado um núcleo de estudos psíquicos aqui no Jesus de Nazaré. Esse grupo funcionou durante muito tempo, tinha um grupo muito ativo. Marcelo Martinho era bem jovem, acho que era um adolescente de uns 12, 13 anos, fazia parte desse grupo. Suane, minha irmã, que faleceu, estava na liderança do grupo. Lázaro, Evilásio, Marilene, Carlos Alberto, eram tantas pessoas, eu não tenho assim de memória todos. Existem fotografias assim desse grupo, muita gente participava, era um grupo muito ativo, muito dinâmico, buscando, né, novos horizontes da ciência espírita e tal. Muito bem, nesse meio tempo eu me desloquei para Brasília, porque fui estudar lá em Brasília, e lá encontrei com Ariston Teles, que foi Ariston, daqui do Jesus de Nazaré. Ele tinha ido nos anos 70, naqueles ideais da cidade da fraternidade, que alavancou muitos espíritas de Feira de Santana para o Planalto de Goiás, com aquela proposta de que lá na cidade da fraternidade estavam sendo lançadas as bases da nova civilização do terceiro milênio. Então, lá na cidade da fraternidade, as pessoas já não comiam carne, as pessoas já não tinham certos hábitos de vaidade, as pessoas viviam num clima de paz, de fraternidade. Eu me lembro até de comentários aqui nas doutrinárias de que as rosas lá cresciam mais, que as plantas eram mais bonitas. Ora, quem é que não queria ir para um lugar desse? Nós estávamos ali nos anos 70, anos da ditadura, anos duros, difíceis. E quando se falava no horizonte desse, todo mundo queria ir para lá. Então, muita gente foi para lá, alguns não se deram bem, alguns voltaram, né? Por exemplo, Telmo, irmão de Teódulo, que vocês devem também buscar. Teódulo, ele fez parte da fundação do Sorriso da Criança. E Telmo não se deu bem, voltou, mas Ariston ficou lá. E de lá da cidade da fraternidade, ele acabou migrando para Brasília e era, assim, o nosso ponto de apoio lá. E quando eu fui estudar, ele me acolheu, assim, extraordinariamente bem, partilhei da sua mesa de refeições, o acolhimento do teto, do carinho, e ele tinha um centro espírita Chão de Flores, né? O Chão de Flores era, assim, para mim, uma espécie de um braço do Jesus de Nazaré, lá em Brasília, lá no Planalto Central. Lá no Chão de Flores eu encontrava com pessoas daqui de Feira de Santana que iam para lá. Encontrei lá com o Rui Diamantino, encontrei com o seu João Teles, que era o pai do Ariston, hoje falecido, e o seu João Teles me dizia: olha, minha filha, eu estou aqui em Brasília, na casa do meu filho, eu sei que esse centro aqui é maravilhoso, mas minha saudade é do Jesus de Nazaré, eu estou doido para voltar para a feira, né? Os irmãos de Ariston também faziam parte lá do grupo. Mas aí, com o tempo, eu casei, a minha vida ficou mais concentrada lá no plano piloto, e nesse íntere as coisas foram andando, que eu fui transferido, meu marido, na realidade, foi transferido para Salvador. E aí voltei para a Feira de Santana depois de quase 10 anos morando em Brasília e com uma certa convivência lá com esse grupo lá do Ariston e tendo contato com as pessoas aqui de Feira. Aí, quando eu cheguei, o Centro Jesus de Nazaré já era outro, já tinha tido uma renovação, aquelas pessoas que eu conhecia na época da juventude e tal, já tinham saído, já tinham tido outras dissidências, outros conflitos, né, já tinham acontecido que eu não tinha participação, eu não acompanhei mais assim, por notícias, por pessoas que me informavam, mas eu não acompanhei uma fase assim muito conflituosa. E aí, quando nós chegamos aqui, já tivemos o contato com Marinha Belo Pina, que já era coordenadora da ARE, que ainda era a ARE na época, ela com uma outra dinâmica, muito alinhada com a Mansão do Caminho, muito alinhada com Divaldo Franco, muito obediente, né, aos princípios ali de Divaldo, organizando as Semanas Espíritas e fazendo um trabalho assim, numa tentativa de resgatar aquele grupo que estava meio que fragmentado e pulverizado, né? Eu me lembro assim que ela até me convidou para fazer algumas palestras na Semana Espírita, apesar de eu não me sentir capacitada, mas ela naquela insistência, né? Ela sempre dizia: olha, você, Hermes e Márcio Campos, né? Eu confio, assim, para o uso da palavra e tal, ela, com aquela confiança, que é uma amizade, né? Um carinho que ela tinha, reconheço isso, né? Depois de Marinha, acompanhei um pouco a gestão de Clara, né? Clara Leonor, que também veio com as Semanas Espíritas, agora já no espaço do Cuca, que era um espaço na época já pequeno, mas que a Semana Espírita, a partir dali, foi ganhando uma outra dimensão, não é? Aí voltou para o Amélio Amorim, as palestras de Divaldo tinham que ser com telões do lado de fora, aquele público imenso.
e hoje essa imensidão que é lá no ginásio da Escola Castro Alves, né? Então, as memórias, assim, em termos de movimento, basicamente, que eu tenho são essas. Fora os contatos que a gente teve com companheiros e amigos de outros centros, né? Nós sempre tivemos centros que foram, assim, muito ligados aqui ao Jesus de Nazaré pela própria origem deles. Então, por exemplo, o Consolador Prometido, Luiz Carlos Ramalho, Isabel, são pessoas que passaram aqui pelo Jesus de Nazaré. Então, sempre a gente tem, assim, essa parceria, né? Robson Moraes, Márcia West, são daqui. Landualdo foi presidente de Jesus de Nazaré. Então, até hoje a gente tem muito esse contato. Robson, inclusive, fez parte das juventudes que eu participava. Então, a gente tem essa parceria, né? O André Luiz, né? Na época de Olegário, na época de Elza Zoel, na época de Dona Lourdes, na época de Noélia, nós éramos muito ligados, né? De alguns anos para cá, não, isso arrefeceu muito, né? Essa parceria entre os centros. E o Par dos Sofredores, que a gente considera assim nosso irmão mais velho, é aquele clima de amorosidade, aquele clima de fraternidade entre essas duas casas. Temos outras casas assim amigas, mas que a gente tem mais contato com pessoas pontuais, como o Meimei, com Juarez, lá na Cidade Nova, o Fabiano de Cristo, especificamente assim com Carlito. Temos um contato também assim muito de perto, mais próximo, né, também com o Márcio, também devido ao nosso trabalho. E as casas espíritas do interior, né, que são assim extraordinariamente. Isso é algo que nos chama atenção em termos assim de organização. Eu faço palestras e vejo assim o cuidado, o zelo, o carinho e por que não dizer, né, a marca de Elísio da Rocha Dória em muitas casas e a marca de Aristóteles Peixinho, o tio Peixe. Então tem casas que fazem uma verdadeira reverência a eles dois. Por quê? Dois médiuns, né, dois homens extremamente corajosos que enfrentaram o catolicismo institucional dessas cidades do interior, que é aquele catolicismo ferrenho, né? 100% da cidade católica, e esses homens chegavam e enfrentavam e fundavam centro e iam com aquela devoção, com aquele cuidado. Às vezes na cidade tinha uma pessoa que era médium, eles encorajavam. E os centros hoje são assim, instituições lindas, bem cuidadas, arrumadas mesmo, tanto legalmente como em termos doutrinários, o cuidado, o amor que eles têm pela doutrina, né? E voltando agora para especificamente aqui o Jesus de Nazaré, como eu falei para vocês, o grupo estava renovado, encontramos aqui outras pessoas que trabalhavam aqui na casa, e por volta dos anos 80, antes de eu viajar para Brasília, Laurites Bastos, juntamente com Elizabeth, cunhada de Landualdo, Noêmia Riquião e seu Genário Brasil, né, eles fundaram o Núcleo Pietro Baldi de Feira de Santana. O Núcleo Pietro Baldi, ele é fundado em 81 e ele veio de um movimento que aconteceu aqui em 1980. Laurites Bastos, juntamente com André Peixinho e com outras pessoas, fizeram uma espécie de um seminário, de um mini congresso na universidade. Imagine, nos anos 80, a universidade foi fundada em 76, a universidade só tinha 4 anos, e eles fizeram lá no anfiteatro um encontro de Pietro Baldi. E eu me lembro, né, na época eu só ouvia falar, eu tinha 17 anos, 18 anos por aí, quando eu assisti a palestra de André Luiz Peixinho sobre Pietro Baldi. Naquele dia eu mudei também, foi outro marco de mudança na minha vida. Henrique Rodrigues foi um marco e aquela palestra de André Peixinho também, porque ele veio assim com uma empolgação, ele trouxe de uma forma extremamente clara, né, de uma palestra só ele conseguiu, num poder de síntese extraordinário que eu não tenho absolutamente, ele trouxe para a gente as ideias de Pietro Baldi. E com isso, no ano seguinte, foi fundado o Núcleo Pietro Baldi, eu comecei a participar. Esse núcleo funcionou durante uns 4, 5 anos na casa de Noêmia Riquião, onde hoje é o Shopping Eldorado. Depois, esse núcleo ele passou por uma turbulência muito grande, passou um tempo fechado, mas o Jesus de Nazaré sempre teve essa pegada com a obra de Ubaldi. Por quê? Devido ao Dr. Riquião, que eu vou falar em seguida. Quando esse núcleo ficou assim meio arrefecido, em 2004 nós resolvemos fazer aqui no Jesus de Nazaré
o segundo congresso Pietro Baldi. Nisso nós descobrimos que em termos nacionais não era o segundo, em termos nacionais era o 9º. Aqui era o segundo, mas nacionalmente já haviam tido 8 congressos, que inclusive Ariston foi o grande idealizador dos congressos Pietro Baldi no Brasil inteiro. A ideia partiu de Ariston. E aí, nós aqui assessorados por Maurício Crispim, por Jorge Damas, fizemos esse congresso no CUCA, foi muito bem aceito pela UFES na época, o professor Onofre era o reitor, a vice-reitora a professora Évila, mesmo a professora Évila sem ser espírita, sem nem conhecer o Baldi, mas ela abraçou a causa, entendendo que tinha uma cultura ali por trás, que existia algo de grande valor, nos deu grande apoio e fizemos um evento lá no CUCA. Gente, foi um sucesso absoluto, nós pensávamos que ia dar umas 100 pessoas, conseguimos na época umas 300 pessoas, não pudemos colocar mais porque o CUCA ele tem problema naquele segundo pavimento, não podia colocar mais pessoas. Tivemos até que fragmentar o público, dividir em salas para poder fazer mini conferências, porque era muita gente. A neta de Pietro Baldi veio para esse evento aqui em Feira de Santana, foi assim, fantástico conviver com ela, né, com a Antonieta aqui conosco. E quando terminou o congresso, Laurites, Noêmia, Elizabeth e seu Genário fizeram um documento transferindo o núcleo Pietro Baldi para o Jesus de Nazaré. Então, a partir de 2004, esse núcleo passou a ser do Jesus de Nazaré. E aí nós tomamos a responsabilidade de manter acesa essa chama de Ubaldi. Por que isso? Como eu falei para vocês, nos anos 40, com a chegada de Dr. Oswaldo Pinheiro Riquião, promotor público aqui em Feira de Santana, ele não era espírita, ele vinha de uma família que a mãe era espírita, o pai era espírita, a mãe era espírita, o pai era protestante, e ele tinha um outro irmão. O irmão migrou logo para o protestantismo, mas ele, livre pensador, rapaz jovem e tal, não sei o quê. Aí a mãe dele, né, ele estudava em Salvador, ele era nativo de Alagoinhas, a mãe fazia a malinha de roupa e colocava o livro dos espíritos. Aí ele ia para Salvador, tirava as roupas, minha mãe colocou esse livro aqui de novo, voltava com o livro com a roupa suja. Isso várias vezes, até que um dia, vejam que história semelhante de Dr. Bezerra. Está ele indo para Salvador de trem, o trem quebrou. E aí ficaram parados lá na ferrovia. E nisso, as horas passando, mas é que minha mãe botou esse livro aqui, deixa eu abrir para ler. Não tinha nada para fazer. Começou a ler o livro dos Espíritos. Começou a ler o livro dos Espíritos, e aí ele disse, eu sou espírita. E aí já chegou em Salvador, deslumbrado com o espiritismo, concluiu a leitura do livro, e quando ele volta para Alagoinhas, ele chamou o pai e disse, meu pai, preciso ter uma conversa com o senhor, preciso lhe dar uma satisfação da minha vida. Eu quero dizer para o senhor que a partir de agora eu sou espírita. E o pai se assustou, né? A mãe ficou feliz da vida, né? Mas naquela época as mulheres eram submissas, né? Então o pai naquela alegria, a mãe naquela alegria, o pai naquela, meu filho, se você escolheu, não meu pai, eu estou convicto do espiritismo. E doutor Riquião então se forma, ele vai ser então funcionário em Castro Alves, depois ele migra aqui para Feira de Santana. Lá em Castro Alves ele é participante de um jornal chamado O Castro Alvense, eu tenho inclusive alguns exemplares antigos desse jornal, posso até depois disponibilizar para vocês filmarem. Nesse jornal ele já coloca mensagens espíritas, imagine isso nos anos 40, numa época de alta intolerância, o catolicismo, o protestantismo intolerantes com a vertente espírita, né? Ele vem aqui para Feira de Santana, e em Feira de Santana ele se filia a 2 grupos, que eram os 2 grupos que tinham o Paz dos Sofredores e o Jesus de Nazaré. Então ele fazia palestras num e noutro, Então a doutrinária de Dr. Oswaldo Riquião era assim, a doutrinária. Por quê? Porque ele tinha base, ele estudava e ele conseguiu, nos anos 50, fazer algo extraordinário. Vejam o grau de comprometimento desse espírito. Ele atua nas 3 frentes. Ele atua como divulgador, é o homem da tribuna, porque ele era promotor público, então ele tinha um bom uso da palavra. Ele faz escritas, ele publica matérias no jornal na época, o jornal Folha do Norte, que é um jornal de 1909, ele já publica. Ele cria um pseudônimo, né? Alonso de
Clarival, um nomezinho assim, depois eu rememoro aí para vocês, e cria uma coluna, O Voo do Pássaro, né? Le Vol dossier em francês, e lá ele só fala de espiritismo, né? Alonso de Miraval, na realidade o nome, né? E aí ele vai publicando, ou seja, ele atua dentro do centro como formador de novas mentalidades espíritas, ele atua na imprensa escrita da época, não é? Como divulgador da doutrina espírita, e ele também tem uma grande atuação no sentido de ser autodidata e de fazer uma tríade inédita. Ele consegue unir num só pensamento Kardec, Rustem e Ubaldi. Algo que para a época é considerado assim assombroso, porque Ubaldi não estava ainda com a obra completa. Rustem ainda era recebido, era tido ainda como algo complexo, alguns até o chamam de herege, o inimigo de Kardec. No meu olhar, visão de espíritas preconceituosos, porque o espiritismo não tem fronteiras. E Dr. Requião, ele consegue unir esses três, Kardec, Rustem e Ubaldi. E a síntese dele é perfeita quando ele faz uma interpretação magnífica, quando ele estuda a parábola do filho pródigo. Ele consegue produzir, inclusive, uma monografia. Essa monografia ele encaminha para Pietro Baldi, que na época já morava no Brasil. Pietro Baldi tem conhecimento dessa monografia e responde a ele numa carta, que eu tenho uma cópia, eu tenho essa carta, escrita em caneta de inteiro, com a letrinha miudinha de Pietro Baldi, dando total crédito e dizendo, é isso mesmo, você está no caminho certo. A síntese é, você pegou, é isso meu filho, você entendeu, né? A tal ponto que a nossa querida Noêmia Requião diz que Pietro Baldi, ela ainda foi visitá-lo, ainda em vida, o Dr. Requião faleceu em 66, e aí quando ela chega lá para conversar com o Baldi, acho que em 69, o Baldi fala para ela, Requião, eu tinha ele como um filho. Na minha mesa eu tinha o retrato dele. Então isso é extraordinário. Então, como foi dito aqui por minha mãe, o Pietro Baldi, o maior pensador do século XX, em termos de síntese, em termos de espiritualidade, genial, não tem outro. E, ao mesmo tempo, ele reconheceu o valor, podemos dizer, de um sertanejo, de um baiano, que aqui, nessa condição mínima que tinha, né, na época, ele conseguiu fazer essa projeção do nome de Feira de Santana, do nome das casas espíritas de Feira de Santana, chegar até Pietro Baldi, a tal ponto dele reconhecer o trabalho de Requião. Requião, inclusive, ele foi a um dos congressos de Brasília, o Congresso Pietro Baldi, e ofereceu o hino No Limiar do Terceiro Milênio, né? Aquele que diz assim, cristãos avante, a seara imensa, firme sem detença, vamos produzir, eia empleitada, não desanimar, o olhar volver atrás nem desistir, a colheita é o bem, a semente é luz, o salário é glória e o patrão Jesus. Porque ele fazia hinos, então ele fez esse hino e dedicou ao Congresso Pietro Baldi. Então, Laurites, na época era jovem, assistia as palestras de Requião, minha mãe também, Noélia, né, Noêmia, todo mundo ali empolgado, palestra do Dr. Requião, né? E quando eles vão assumindo as lideranças, né, porque esse pessoal já vai, né, partindo para o mundo espiritual, eles trazem consigo. Então, vocês veem assim no depoimento de minha mãe, aquele depoimento apaixonado. Né? Minha mãe é apaixonada por Kardec, ela é apaixonada por Ubaldi, ela é apaixonada por Chico Xavier, ela é apaixonada por esses, né, que construíram as raízes, porque foi o espiritismo que ela conheceu. E é o espiritismo que nós vivenciamos aqui no Jesus de Nazaré, né? Então temos muito assim essa visão de reverenciar a ancestralidade, quem veio antes, né? Esses que construíram essas raízes. Então, o nome de Elísio Dória aqui é falado, o nome de Enésio, o nome de Tomé, o nome de Alípio, o nome de Rademacher, Elísio Dória e outros tantos, né? Que a gente tem até os nomes deles aí anotados, porque, né, cada vez, né, vai um para o mundo espiritual. Então, nós temos essa reverência assim por eles em função de sabermos que numa Feira de Santana, onde o catolicismo imperava, onde existia uma intolerância religiosa fortíssima, já existiam os conflitos da igreja com o povo de santo,
problemas na festa de Santana, porque as baianas, porque para que botar baiana na festa de Santana? Então, no olhar, né, do católico, no olhar do evangélico, o povo de santo é espírita, é macumbeiro, todo mundo ali só lida com espírito de morto, então é todo mundo igual. Então nós éramos confundidos, assim, sem nenhum demérito para nós, inclusive amamos, né, nossos irmãos do povo de santo, mas éramos colocados como macumbeiros, como perigosos para a sociedade, em função daquele imaginário que já vinha da saúde pública do século XIX, de que existia uma loucura espírita, que os fenômenos espíritas faziam loucos, então havia uma rejeição imensa pelos fenômenos espíritas, né? Então, infelizmente, isso se enraizou na sociedade ferense, né? Nós temos ainda alguns rescaldos disso na nossa vivência atual. Quando nós vemos, por exemplo, um Papa Francisco falar em ecumenismo, abraçar o líder da igreja ucraniana, abraçar com líderes judeus, pedir paz, abraçado com o Dalai Lama, com tantos líderes, mas é um discurso de Vaticano, é um discurso que não chega, com todo respeito, à Arquidiocese de Feira de Santana. É muito difícil essa aproximação, é muito complicado, porque nós sempre fomos vistos, pelo menos eu sinto isso, eu participo de muitos cultos ecumênicos, né? Tem alguns padres que são maravilhosos, amorosos, vem, me abraça, pergunta, como é que está lá a casa espírita, como é que estão vocês, né? Abraço, dê abraço para os nossos irmãos. Temos aqui Dom Augusto, né? Da Capela de Santa Luzia. Imaginem vocês, Dom Augusto, a semana passada, entrou em contato comigo, Suza, eu estou aqui com um problema de uma menina, que é um problema claramente espiritual. É um problema para vocês aí no Centro Espírita, porque com a gente aqui, nós damos um apoio e tal. Veja aí o que, é que vocês podem fazer. Gente, isso não é lindo? Isso não é isso que a gente deveria viver, mas infelizmente nem todos pensam assim. Assim como também encontramos com alguns irmãos evangélicos que são maravilhosos, pastores, né? Tem um pastor, pastor Jean, quando encontra comigo, cadê Carlito? Nunca mais encontrei com Carlito, cadê esse povo espírita que eu não vejo mais? Quer dizer, é um no meio de milhares, né, que tem essa aproximação, esse carinho. E aí nós vemos, né, uma Feira de Santana que é um reflexo nosso, uma cidade violenta. Por quê? Porque nós somos, nas nossas matrizes, na nossa natureza íntima, nós somos violentos. Os movimentos religiosos ainda são competitivos, né? O próprio movimento espírita, ele é um movimento competitivo, é um movimento extremamente centrado. É um movimento que ainda, ele, além de ser centrado, ele é concentrado. Então, não é um movimento partilhado, ele não ouve as minorias. Isso eu falo aqui tranquilamente, que fique registrado, porque as lideranças sabem o que eu penso, né? Então, eu acho que esse movimento precisava vir às bases, ouvir as pessoas. E não 10 votaram, mas um votou, não, você perdeu porque você é um. Por que não? Né? Se no sistema humano nós vemos que partidos políticos minoritários, eles têm direito a botar um deputado na Câmara, que muitas vezes teve 1000 e poucos votos contra um que teve 50 mil, por quê? Porque aquele que teve 1000 e poucos é a voz de uma comunidade pequena. Então, nós no Nazaré, nós nos colocamos aqui como uma espécie de um espaço de uma identidade. Porque quando alguém fala, fora daqui dessas paredes, eu frequento Jesus de Nazaré, já sei, é aquele pessoal que gosta de Ubalde, que gosta de Rustem, né, que gosta de Ramatiz, que gosta, né, dos proscritos, vamos dizer assim. Então, não existe aquele olhar em termos assim de inclusão, né? Vamos chamar uma pessoa para falar do Nazaré, mas espera aí, aquele pessoal lá gosta um pouco de Ubalde, não é bem o que a gente está querendo. Mas nós entendemos isso, certo? Nós achamos que, como eu falei para vocês, né? A primeira igreja, o grupo fundador da primeira igreja, a Igreja do Caminho, Pedro, Tiago, João e depois Paulo, eles amavam Cristo, deram suas vidas pelo Cristo e pela causa do Evangelho. Mas eles não se entendiam, eles não se entendiam. Só depois de muita dor, depois de muito derramamento de sangue, com as roupas ensopadas em sangue, já no final é que eles começam uns a se perdoarem aos outros, né? Tiago
busca Paulo e se entendem, Paulo entende Tiago, Pedro acolhe todos os outros. Então, eu acho que é uma caminhada que a gente ainda tem, né? Então, gente, é isso, né? As memórias, assim, nesse momento, né, são essas. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, né, que não ficou assim muito claro, estamos aqui à disposição. Uma outra pessoa que eu gostaria também de fazer um destaque é a figura de Adilson Gomes, conhecido entre nós como Adilson Big Boy. Ele começou com um programa, né, Alvorada Espírita, porque era de manhã bem cedinho, com o Reginaldo. Eu raramente ouvia, porque começava às 6 da manhã, mas mesmo assim ainda pegava alguns programas, no finalzinho ali do programa e tal, porque na época, cuidando de criança, os meninos eram pequenos. Depois, ele conseguiu um horário à noite, né? O programa começava às 10h30, 10 horas da noite, e terminava ali por volta de meia-noite, 11 horas da noite, uma coisa assim. E foi uma época assim, muito interessante, porque ele abriu, né, nos rádios, e ele tinha uma audiência extraordinária na época. A internet, os celulares, os zaps, né, os facebookers da vida não estavam tão popularizados. Então, Big Boy tinha uma audiência assim, extraordinária, e várias vezes eu fui ao programa dele, ele sempre com aquele acolhimento, com aquele cuidado. Às vezes passava lá em casa, me pegava, levava o programa, fazia o programa, voltava para casa. E teve uma época muito importante, acho que também vale a pena vocês entrevistarem, que nós levamos o projeto Manuel Filomeno de Miranda para o programa. Com quem? Com João Luiz e Carmen Dantas, né, que são do Jesus Nos Chama. Então, eles iam comigo, né, e fazíamos todo aquele material do projeto Manuel Filomeno de Miranda, qualidade na prática mediúnica, terapia pelos passes, né, mediunidade com qualidade, tudo aquilo nós divulgávamos. Big Boy produziu uma série de CDs sobre esses programas. Ele era assíduo frequentador das Semanas Espíritas, gravava os palestrantes, fazia entrevistas, colocava no ar essas entrevistas. Um material assim extraordinário da memória do Espiritismo, que está sob posse da família dele, né? Então, que eu acho que vale a pena vocês buscarem. A família dele é bastante receptiva, né? Que acho que seria importante para resgate, porque são memórias em áudio. Vocês têm lá entrevistas assim de pessoas que já desencarnaram, pessoas que passaram aqui por Feira de Santana e que merecem, não é, pelo menos ser registrado isso, para inclusive assim, com todo respeito, né, não se perder. Porque o que aconteceu com o gabinete de Dr. Requião? O gabinete do Dr. Requião, a família, né, teve assim, não teve muito cuidado. Ficou num quarto dos fundos, e aí, meus irmãos, os cupins, as traças, os irmãos ratos e baratas tomaram conta. O gabinete foi todo para o lixo. No dia que o caminhão chegou lá para jogar tudo fora, eu estava chegando do trabalho. E tinha uma pessoa que trabalhava no Lar do Irmão Velho, Sônia, e aí eu perguntei: ô Sônia, você por aqui? Porque eu moro vizinho da filha do Dr. Requião, que hoje mudou para Salvador. Ela disse: eu vim aqui para tirar, menina, todo o lixo que foi do gabinete do Dr. Requião, que está todo acabado de traça, de cupim, barata, urina de rato. E aquilo me assombrou. Eu disse assim: não faça isso não, você vai me dar. Mas é lixo, me dê. Você permite? Eu disse: a família mandou jogar tudo fora. Você está dizendo que não é para ir para o lixo, que é para ir para a sua casa, então eu só vou mandar tirar e jogar na sua casa. Eu digo: faça isso. Realmente, viu, irmãos, dava pena. Porque a quantidade de livros, urinado de rato, aí não tinha como, que é questão até de saúde. Aí eu joguei fora. Os que estavam ruídos de cupim ou de traça, alguns eu ainda aproveitei. Então, por isso que eu tenho muita coisa da memória do Dr. Requião, inclusive essa carta de Pietro Baldi, que para mim é uma relíquia amorosa, afetiva, assim, que eu guardo com todo zelo. Então, a minha preocupação também, né, com esta memória em áudio que o Big Boy tem, que eu acho que valeria a pena, vocês que estão assim nesse trabalho extraordinário, viu? Buscar resgatar isso, né? Quem sabe transformar isso, né? Não só os CDs, que o CD é perecível, né? Eu tenho alguns CDs que nem tocam mais, né? Ficam assim, ver de que forma isso foi gravado, como é que isso está, e até colocar isso disponível, né? Na internet, por exemplo, tem todas as conferências radiofônicas de Ubaldi. Quem sabe não tem um espaço para colocar também isso. Hoje a internet, né,
tem essas possibilidades. Então, fica aqui meu registro a essa figura extraordinária de Adilson Big Boy e do trabalho dele junto a essa divulgação espírita, microfones abertos, nunca teve censura. Chegamos lá para falar, viemos aqui para divulgar o Congresso Pietro Baldi. Por favor, microfones abertos. Viemos aqui para divulgar o Congresso de Rustem. Ele, à vontade, nunca perguntou o que é que vai falar. Não, era sempre abertura. É um movimento espírita, é atividade casa espírita, sempre maravilhoso. E ele tinha um carinho, toda quarta-feira, ele vinha aqui para Jesus de Nazaré, tomava os passes das 18 horas, eu encontrava com ele na portaria, a gente trocava algumas ideias. Depois ele ia para a União Ferense, que ele dizia, eu amo Jesus de Nazaré, mas a minha casa é o Ferense, né? Então ele sempre teve essa fidelidade, um homem muito correto ali, né? Fiel assim às questões de princípios, e aí ele ia lá para a União Ferense, né? Então esse registro eu acho que vale a pena a gente deixar aqui, porque se outros não falarem, fica aí esse registro. E o Lar do Irmão Velho, que minha mãe falou que vale a pena também vocês entrevistarem outras pessoas. Eu fui diretora interna na gestão de Olegário, o Olegário faleceu, que foi para a gente assim uma perda irreparável, né? Olegário Santos, da Coplau, ele era contador, era presidente do grupo André Luiz, e aí ele teve uma parada cardíaca dormindo e partiu para a vida espiritual. E quando recebemos a notícia, nos faltou terra nos pés, porque ele era um dinamizador do Lar do Irmão Velho, né? Ele era um agregador, um presidente espírita, amoroso, deu assim uma repaginada no Lar do Irmão Velho. E aí ele me chamou para ir para lá. Eu disse, eu não tenho competência nenhuma, não, queremos você, né? Eu disse, mas eu não tenho esse traquejo com a administração de uma instituição como essa. Não, vamos. Foi assim um estímulo maravilhoso que ele me deu. E aí fiquei como diretora interna, conseguimos fazer algumas regulamentações internas lá, e foi assim uma experiência, para mim, extraordinária, marcante. Tanto é que até hoje tem locais, centros espíritas e até algumas pessoas da universidade que me perguntam, você que é diretora do Lar do Irmão Velho? Digo, não sou diretora há mais de 10 anos, mas está na memória das pessoas, né? A diretora do Lar do Irmão Velho, não sou mais. Então são essas as minhas falas para a gente deixar aqui registrado.